que diferencia os transtornos de tique são basicamente, né, o tempo de duração deles, né, e que tipo de tiques a pessoa tem. Então, por exemplo, o transtorno de tiques transitórios, eles podem ser tanto motores quanto vocais, mas duram menos de um ano. Então, isso é o que determina, né, o critério diagnóstico. Já os tiques crônicos, que podem ser motores ou vocais, então a pessoa tem ou motor ou vocal, mas é crônico, eles já estão presentes por mais de um ano. Quando a gente chama de síndrome de Tourette, é justamente quando a pessoa tem pelo menos um tique vocal e um ou mais tiques motores, que é o mais frequente, que tem a duração maior de um ano. E é muito interessante porque, em geral, isso ajuda muito as famílias, principalmente. O paciente, principalmente se é criança, ele não está muito preocupado com isso, ele só está preocupado porque os colegas estão, né, fazendo bullying com ele, mas os pais, quando a gente explica que síndrome de Tourette, na verdade, é um transtorno de tique motor e vocal crônico, é um contínuo entre os outros, parece que dá um certo alívio para eles, porque a maneira como síndrome de Tourette é apresentada é como se fosse algo muito, muito mais grave do que simplesmente ter tiques, né? Tem o outro critério que é fundamental é que os sintomas comecem até os 18 anos de idade. Por isso que no DSM-5, né, os transtornos de tiques foram colocados no capítulo de transtornos do desenvolvimento, junto com os transtornos do espectro do autismo e com o TDAH também. Então, estão aqui os critérios, né, de síndrome de Tourette, que eu já falei para vocês. Muito interessante é que assim, eles não precisam acontecer ao mesmo tempo. Então, essa é uma coisa muito difícil, né, da família entender, né? A criança pode ter tido, há 6 meses atrás, né, um tique vocal, como por exemplo, ou então... parecia que ela estava com tosse, já tinha ido para vários alergologistas, né, otorrino e tal, e não tinha absolutamente nada de cunho alérgico, mas ela tinha tido só esse tique vocal, e depois de 6 meses começou com tique motor, e as famílias começam a querer dizer, bom, então não é síndrome de Tourette, porque não precisa acontecer simultaneamente, tá? É em algum período. A história natural, em geral, é o seguinte, começa, claro que os pacientes sempre nos desafiam, né? Mas, em geral, é o mais frequente, começar com um tique, né? Em geral, tem uma evolução rostrocaudal, então é mais frequente começar em região, né, de face, depois envolver ombros, né, ou mexer braços, e depois evoluir para o tronco e, por final, pernas, né? Também acontece com mais frequência de começar com tiques simples e depois ir evoluindo para tiques mais complexos e mais elaborados. Isso é o que é mais frequente. Não quer dizer que a gente não possa ter um paciente que já comece, né, a apresentar ou manifestar o quadro com um tique muito complexo, como, por exemplo, dobrar a perna e se retorcer todo. Então, esses exemplos que eu estou dando são de pacientes reais, entendeu? Ou então, né, fazer várias vezes esse movimento, inclusive pacientes que têm risco, né, de terem lesão cervical por conta da intensidade dos tiques. Quando a gente avalia um paciente, né, com tiques, é muito importante a gente avaliar mais do que o local dos tiques, mas principalmente a frequência, que pode ser desde uma vez por semana, por exemplo, até todos os minutos das 24 horas por dia. Então, essa variação da frequência, ela muda bastante. A gente avalia a complexidade dos tiques, se são simples ou se são complexos. A gente avalia a intensidade dos tiques e a gente avalia a interferência dos tiques. Existe uma escala que é a escala mais usada, que é a Yale Global Tic Severity Scale, que é a escala de avaliação,
né, de gravidade dos tiques da Yale, que foi elaborada pelo James Lackman, que a gente também traduziu para o português e também está disponível, né, para uso gratuitamente, né, para quem quiser usar. E quanto mais complexo e elaborado for o tique, mais difícil muitas vezes é da gente diferenciar de uma compulsão. Então, essa é uma questão que muitas vezes fica bastante difícil, né? E fica, o que se pensa atualmente é que, na verdade, os tiques e as compulsões, elas fazem parte do mesmo contínuo fenomenológico. Então, a gente teria, de um lado, né, aqueles tiques que a pessoa nem percebe que está fazendo. Então, piscar os olhos, por exemplo, muito leve, às vezes você diz, nossa, você acabou de piscar os olhos. Nossa, nem percebi. Então, você teria, de um lado do contínuo, né, esse paciente que tem um tique totalmente, que ele não percebe que está fazendo, até do outro lado, que seriam aqueles pacientes com toque que todas as obsessões são obsessões realmente assim, pensamentos, medos, ideias, são coisas muito concretas. Só que, ao longo desse contínuo, a gente tem aí, né, uma variedade muito grande possível entre, né, os tiques e as compulsões, e existe aquele meio ali desse contínuo que a gente chama de gray area, né, ou área cinza, que, inclusive, a gente chama de tiques semelhantes a compulsões, ou compulsões semelhantes a tics. Então, chama tic-like compulsions, ou compulsive-like tics, né? Que muitas vezes é difícil mesmo de diferenciar. E por que essa preocupação em diferenciar? Porque, dependendo do que esteja incomodando mais o paciente, você vai pensar mais em uma estratégia terapêutica, né? Porque, se for uma compulsão, você vai pensar mais em entrar com inibidor seletivo de recaptura de serotonina, ou, se for um tique, você vai pensar em entrar com uma outra estratégia terapêutica, como os bloqueadores, né, noradrenérgicos ou, né, os bloqueadores dopaminérgicos. Então, de verdade, muitas vezes é difícil. E aí é importante a gente pensar assim, é raríssimo o paciente com toque que só tem essa compulsão que é muito parecida com tique e não tem mais nenhuma outra compulsão, não tem mais nenhum outro ritual. Assim também como é muito difícil o paciente com tiques e ou Tourette que só tem aquele tique que é muito complexo e que parece uma compulsão. Ele não tem mais tique nenhum, nem nunca teve. Então, esse é um critério de diferenciação. Então, que outros sintomas esse paciente tem atualmente e teve no passado? Uma outra coisa que nos ajuda a pensar não só na diferenciação diagnóstica, como também no planejamento terapêutico, é a história familiar desse paciente. Então, tem alguém na família que tem tiques ou Tourette, ou tem compulsões ou toque, né? Então, mas muitas vezes os pacientes nos desafiam e a gente continua nessa área cinza mesmo, tá? É muito interessante, né, pensar isso aqui, né, para muitas famílias é importantíssimo da gente dizer. Eu vou mostrar para vocês um quadro que está aqui, né, que essa é um padrão de evolução, né, dos tiques em geral. Então, eles começam, né, às vezes muito precoce, mas em geral a partir dos 5, 6, 7 anos de idade, eles tendem a aumentar de gravidade, principalmente aí, né, no início da puberdade, e, em muitos casos, eles tendem a diminuir durante a adolescência, e, às vezes, ficarem assim, com a gravidade muito baixa, né, a partir dos 18 anos de idade. Então, isso, para as famílias, é muito bom de ouvir, só que, ao mesmo tempo, a gente nunca pode garantir, porque, infelizmente, não existe nenhum fator preditivo realmente concreto, né, que possa nos dizer quem são os pacientes que vão ter uma redução da gravidade de tiques ao longo do tempo e quais são os pacientes que vão persistir com quadro grave.